Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Valéria e você está no canal Cultivando Vidas e Cias. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui para passar para vocês algumas dicas de cultivo da flor de maio, essa tão linda planta que eu sonhava em ter antes e não conseguia. E através dessas dicas que eu trago para vocês hoje, eu consegui obter sucesso e quero compartilhar com vocês. Então vamos lá para as dicas, pessoal. Mas antes eu vou contar para vocês um pouquinho da história da flor de maio, como era aqui no meu cultivo. Antes eu queria muito essa planta, né? Era uma planta que eu sonhava em ter, que eu via linda no cultivo de outras pessoas e sonhava em ter, assistia vários vídeos admirando aquelas lindezas lá e não conseguia cultivar. Por várias vezes eu tentei, comprava mudas e aí elas ficavam lindas durante um pouco tempo e logo elas começavam a cair as suas folhinhas, começava a apodrecer o caule e logo eu as perdia. E depois, pessoal, eu ganhei mudas também, ganhei mudas de flores de outubro e o mesmo acontecia. Até que um dia eu passando no mercado, né, eu tava quase desistindo dessa planta, pessoal. Mas quem ama planta nunca pode desistir, né, pessoal? Mas eu não queria matar mais planta, eu não queria comprar a planta para ver a planta sofrer e eu não conseguia cultivar, né? E aí, passando pelo mercado, eu vi uma planta bem pequena, né? Uma flor de maio bem pequena no pote 6. Ela era bem pequenininha, tinha apenas uma folhinha, né? Com 3 folhinhas na ponta, era menor do que essa aqui. Era uma folhinha com 3 folhinhas na ponta e ela estava toda cheia de botãozinho. Os botõezinhos dela eram bem vermelhinhos e eu pensei, bem, eu nunca vi essa cor, né? E não resisti, acabei trazendo ela para casa. E aí ela abortou aquela floração, né, que veio nela e ela começou a se desenvolver lindamente, né? Começou a crescer rápido. Eu falei, finalmente eu consegui cultivar a flor de maio, né? Quando é fé, a planta começou a despencar as folhinhas e eu plantava folhinha e não conseguia recuperar. Mas aí, eu como sempre fui muito de pesquisar sobre a planta, de ler bastante sobre ela, de assistir vídeo, né? Eu descobri que ela é um cacto e que ela é um cacto de floresta, né? Ela é uma planta epífita e aí eu fui buscar, né, preparar um substrato para ela, porque ela não gosta de muita umidade, pessoal. Ela é um cacto e cacto não gosta de muita umidade, né? E aí eu fui procurar formular um substrato dentro aqui das minhas possibilidades, com o substrato que eu preparo em casa, juntamente com o substrato de orquídea, só que picado em pedaços menores, né? Porque ela tem a raiz bem fininha. Eu consegui, pessoal, plantei uma folhinha dessa lindeza aqui, consegui, né, recuperar, ela enraizou, né? E aí ela foi se desenvolvendo e já faz uns 4 anos que eu tô com ela, pessoal. Ela era apenas uma folhinha que eu consegui salvar e ela cresceu todas essas bifurcações aqui comigo, né? Foi aí que eu consegui obter sucesso com a floração. Já faz 3 anos que ela tá florescendo lindamente. Todos os anos ela dá bastante florzinha, ela era apenas uma folhinha, essa folhinha de baixo aqui, que ela bifurcou e se tornou essa linda mudinha. Ela não tá muito grande ainda, né? Mas eu considero um sucesso, porque já faz 4 anos que ela está comigo, era apenas uma folhinha que eu consegui salvar. E depois disso, pessoal, todas que eu comprei, o substrato dela, vocês podem ver que é um substrato de orquídea. É um substrato que contém terra também, né? Terra adubada aqui, que eu mesmo preparo aqui no meu cultivo. Aqui também tem a palha do café, né? Que eu misturei aqui no meio do substrato dela, né? Para dar, porque a palha do café contém um pouco de NPK, né? Para dar uma adubação dela, para ela ir recebendo a adubação aos poucos, né? E eu obtive sucesso, pessoal, no cultivo dela fazendo isso. A rega dela eu faço somente quando o substrato está totalmente seco. Enquanto ela tá com as folhas durinhas assim, eu não rego. Eu só rego quando eu percebo que o substrato dela realmente secou. O substrato dela de orquídea que eu coloco aqui é em pedacinhos pequenos, né? Coloco também pedacinhos de carvão aqui no meio do substrato.
e ela tá se dando bem, pessoal. Pego nas folhinhas dela, né, quando eu percebo que o substrato tá seco. Se a folhinha estiver bem durinha, eu não rego, é porque ainda tem um pouquinho de umidade no fundo. Quando ela está com sede, a folhinha dela fica bem mais molinha, né, não fica tão crocante. Olha para vocês verem essa aqui, pessoal. Essa aqui tá até brilhando a folha, essa outra também brilha bastante a folhinha, agora não tá tão brilhosa, eu acredito que é porque ela tá florindo, né? Essa aqui tá começando a floração agora, vira os botõezinhos, e ela não tá, ela tá bem crocante, você pode ver que ela tá bem brilhosa, ela tá com a rega boa, né? Aqui ela não tá precisando de rega, quando ela precisa de rega, se a sua flor de maio tem as folhinhas brilhosas e ela começa a ficar com a folhinha um pouquinho mais molinha e um pouco mais opaca, é porque ela tá com sede, aí você já pode fazer a rega. Deixa o substrato dela seco por um pouquinho, né? Depois que secar, que você perceber que secou, deixa mais alguns 2 dias, né? Percebeu que ela tá ficando com a folhinha um pouquinho mais mole, aí você vai e rega. Porque às vezes tem umidade no fundo do vaso, onde a gente não consegue ver, né? E aí se a gente fazer a rega, o substrato vai demorar muito mais para secar e a planta acaba apodrecendo as suas raízes. E essa podridão pode passar pro caule e aí a gente acabar perdendo a planta. E olha que lindeza, pessoal. Depois que eu consegui obter sucesso no cultivo dessa aqui, as outras que eu comprei depois dela também aconteceu a queda, né? Essa amarela aqui foi a última que eu comprei, ela também teve a queda das folhas logo que eu comprei. Ela tava com a florzinha aberta, tava esperando abrir mais para mostrar para vocês, mas a florzinha murchou antes de abrir as outras e eu não consegui mostrar. Aí eu plantei, consegui salvar as mudas, né? Todas que eu consegui depois dela, eu consegui salvar a mudinha. Elas tiveram queda de folha também, né? Logo que eu comprei, mas eu consegui salvar todas as mudinhas. E depois disso, pessoal, eu tô obtendo sucesso, por isso eu trouxe essas dicas aqui para vocês. A adubação, a claridade delas, pessoal, elas tomam bastante claridade. Essas minhas que ficam aqui na varanda, elas ficam no beiral do vitrô, né? Elas pegam a claridade do dia todo, pegam um pouco do sol da tardezinha. A que fica lá fora, eu tenho uma que fica lá fora plantada na casca do coco, com o mesmo tipo de substrato. Ela é branca também, assim como essa aqui que eu tô mostrando, né? Só que ela não tá tão bonitinha quanto essa, porque os bichinhos mordem a folha dela, porque elas estão lá fora, né? Fica mais desprotegida. Mas ela tá toda cheia de botãozinho também. Eu esqueci de trazer ela aqui para mostrar para vocês. Mas ela tá bem, ela gosta de ficar lá. Ela pega o sol da manhã, o sol filtrado da manhã. Pega o sol do finalzinho da tarde também. E ela tá se dando muito bem. Então, pessoal, o muito importante para a flor de maio é a claridade e o substrato drenante, né, com matéria orgânica, mas que retém pouquíssima umidade, que não segura umidade por muito tempo, né, que segura um pouquinho de umidade, mas que nunca fica encharcado, que elas não suportam encharcamento. Para você fazer mudinha dela, pessoal, se você tiver uma folhinha, você pode só encostar na beira do vaso assim, e só encostar ela sobre o substrato, que ela se enraiza muito rápido, igual as outras suculentas. Quando eu vou plantar por folhinha dentro da terra, eu não enterro muito, eu coloco só a pontinha da folha, né? Para ela não pegar muita umidade na folha toda e acabar apodrecendo. Antes eu enterrava os 2 gominhos e a planta acabava apodrecendo. O que deu certo para mim é dessa forma que eu expliquei para vocês. A adubação dela, pessoal, que eu utilizo aqui é o adubo orgânico. Eu utilizo biofertilizante nelas, né, feito com casca de legumes, folhas e o restante, né, que sobra da cozinha de folhas de vegetais, de legumes, de frutas, né, e deixo curtir, elas gostam bastante. Eu adiciono com água, misturo com água depois, né, coloco ele mais fraquinho do que para as outras plantas, mas elas gostam bastante dessa adubação e tem se dado muito bem. Então é isso, pessoal, espero que tenha sido útil para vocês. Se você tiver gostado e de alguma forma foi útil para você, curta o vídeo, comente e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para você receber todas as notificações, para você ficar por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo para o canal.
Também trago dicas de artesanato relacionado ao jardim, o que eu faço que dá certo para mim, compartilhe com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!